Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Isa do canal Chakra 7 e hoje eu vim trazer para vocês uma receita muito legal de queijo. Queijo Minas, queijo frescal, do jeito que você quiser chamar. É um queijinho muito gostoso, facinho de fazer. Eu vou te passar passo a passo nos próximos vídeos, tá bom? Para que você não tenha dúvida nenhuma a respeito. Primeira coisa é colocar o leite aqui nessa panela. Ontem meu sogro tirou um pouco do leite, hoje ele tirou mais, então eu vou precisar aquecer esse leite porque ele estava na geladeira. E a gente precisa usar um leite morninho. Então aqui já deu um tempinho, né? Acredito que já aqueceu. Vou só fazer o teste do dedinho para ver se tá morninho. Então é uma temperatura que tem que estar suportável, ok? E aí, depois dessa fase, nós vamos pegar o coagulante. Ó, sempre vem com o modo de usar, sempre preste atenção nisso. Aqui no caso, né, eu tô usando 6,5 litros de leite. Então, eu vou usar apenas 4 ml de coagulante. Se eu colocar mais, o queijo vai ficar borrachudo. Então, eu prefiro usar essa quantidade, que é uma quantidade que eu sei que vai dar certo. Então, aqui com essa colherzinha, ela é uma colher de uma grama, né, 1 ml. E eu vou medindo. Você tem que diluir esse coagulante em meia xícara de água. Mexe ele. E depois que mexer, você despeja diretamente na panela. Lembrando que esse coagulante você encontra em qualquer mercado, esses grandes mercados, eles vendem. É bem fácil de achar e ele é bem barato. Se não tiver, vocês podem utilizar vinagre ou limão. Eu prefiro usar o coagulante que eu sei que vai dar mais certo, já sei a dosagem certinha, né? Mas tem essa opção também. Então, eu vou mexer essa misturinha aqui no nosso leite. É bem rapidinho, é só para envolver mesmo ela em todo o leite. E aí, beleza. Agora eu vou deixar descansar. E após isso, eu só vou pegar um pano de prato limpo e colocar aqui na nossa panela. Então, nós vamos deixar descansar por mais ou menos 1 hora. Por que 1 hora? Aqui não tá tão quente, né, o clima. Então, se aonde você mora está mais quente, acredito que em 30 minutos já consegue fazer esse procedimento, né, de coagular o nosso leite. Então, aqui, como vocês já podem ver, o nosso leite já tá durinho. Eu venho com uma faca e eu vou cortando esse leite para que ele fique em formato de cubos. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, ó. Dá pra ver os quadradinhos. E nós vamos misturar, ó. Agora fica mais fácil de vocês verem. Então, aqui já fez o processo de soltar a massa do soro. E aquela panelinha ali no fogo, que eu tinha colocado antes, era para esquentar a água. Aqui tem mais ou menos 2 litros de água e eu misturei com 2 colheres e meia de sal. Então, nós vamos despejar aqui na nossa massa e vamos mexer e deixar descansar um pouco para que a massa possa absorver o sal, para salgar e realçar o sabor do nosso queijo. E agora a gente consegue ver melhor que a massa desceu todinha. Essa parte amarelinha é todo o soro. Aqui eu tenho esse paninho, tá bom? Que é próprio pra gente poder coar o queijo, né? Do soro. E aí aqui a gente improvisou um molde, né? Pra ele, a gente furou certinho. E eu vou usar aqui a bacia pra poder aparar todo o soro, porque como a gente cria porco, então eu vou utilizar pra eles. Então eu vou forrar aqui. E lembrando, pessoal, que esse pano, ele precisa estar limpo e tem que ser um pano que fique só para isso, tá bom? Não pode ser utilizado para mais nada. Então, esse paninho aqui é o pano que a gente utiliza para fazer o queijo. Então, vamos despejar, vocês vão ver que vai sair bastante soro. E aí, eu acabei derramando aqui, mas eu vou ajustando esse paninho para que eu não venha perder muita massa. Então, despeja. Eu fiz aqui esse processo em umas 3 partes, porque é muito soro. E aí você tem que espremer bem, né? Tem que retirar o máximo de soro possível. Então, eu fui, coloquei a primeira vez, aí eu abri o pano de novo, colocar a segunda vez.
espreme, coloca. Então foi aí um processo. Mas é um processo que ele é bem rápido, tá bom? Se meu esposo estivesse aqui em casa, ele ia espremer isso aqui numa agilidade bem maior do que a minha, que eu não tenho muita força no pulso. Mas eu fui fazendo aí, e à medida que eu ia espremendo, eu ia retirando esse soro para que não viesse a absorver de novo, né? Então vai tirando sempre que possível e vai espremendo. Então esse é um processo bem tranquilo de ser feito e um processo rápido. Só precisa de força aqui para poder retirar esse soro. Então finalizei aqui, vou abrir o nosso pano. Vocês vão ver que ainda vai sair um pouco mais de soro. Eu vou tirando esse restinho de queijo que vai ficando grudado aqui no pano e vou voltando ele aqui para a massa. Transfiro do pano para o potinho e vou amassando. Aí, como vocês podem ver, ainda tem muito soro, então você tem que imprensar bem. Quanto mais você imprensar, mais compacto fica o queijo, né? Então, fica a seu critério. Se você não quer imprensar muito, ele vai ficar um pouco mais altinho. Quanto mais imprensa, ele fica mais durinho. Então, tendo feito isso, agora eu vou deixar ele descansar. E para vocês verem aqui, ó, o tanto de soro que saiu. E aí os porcos vão adorar esse soro. Então, vou passar ali pro meu sogro e ele que cuida dessa parte. Depois de descansado, olha aí o nosso queijo. Então, ainda saiu um pouquinho só de soro. Eu deixei assim numa base mais alta, né, dentro de uma vasilhinha. E agora eu vou desenformar para vocês verem como que ficou o nosso queijinho. Então, pego uma basezinha para poder desenformar ele, despejo e vou lá. Esse é o nosso queijito. Pra mim ficou excelente. O tamanho ficou bom, ele ficou bem branquinho. Essas partezinhas ali que ficaram mais escurinhas é porque foram aqueles restinhos que estavam grudados no pano. Então, peguei a balança pra gente pesar e ver quanto que deu. Deu 714, vamos tirar aí o peso do prato, deve ser uns 35 gramas esse prato. Então, ficou uns 600 e poucos quilos. E é nessa proporção mesmo, tá bom? Se você usar 10 litros de leite, você vai ter um queijo de 1 quilo. Então, aqui nós usamos 6 litros e meio. Esse queijo tem uma média de 650 gramas a 680 gramas no máximo. E ele ficou lindo. E agora, eu vou cortar para que vocês possam ver como é que ele ficou por dentro. Então é isso, pessoal. Receita simples, fácil. Se você tem acesso a leite de vaca, não deixa de fazer um queijinho. É maravilhoso, é simples. Pode comer ele tranquilamente, né? A durabilidade dele aí, vamos colocar pelo menos umas 2 semanas, tá? Lembrando que tem que ser armazenado ou dentro de uma vasilha com tampa ou dentro de uma sacolinha para que ele não resseque dentro da geladeira. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilhe essa receita com aquele amigo que você sabe que é fã de queijo.